Nesse vídeo aqui a gente vai refutar com dados, com estatísticas, com dados oficiais, o pesquisador Ricardo Felício da USP de São Paulo no assunto aquecimento global. Se tu é novo aqui no canal, considere se inscrever se tu gostar do vídeo, já deixa o teu like e eu vou te pedir assim, ó, assiste o vídeo até o final. Se tu gostar do vídeo e concordar comigo, tu deixa o teu like ali. Se tu não concordar, tu tira o teu like e bota um dislike e me deixa nos comentários por que tu não concordou, para eu entender, ok? É isso, vamos ao vídeo. Fala peixe, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física, esse é o canal Física Relativa e eu recebi um vídeo de um amigo meu com uma pergunta genuína sobre aquecimento global. Ele me mandou esse vídeo que ele recebeu numa mensagem de WhatsApp ou no Facebook, não sei, recebeu pelas redes sociais e perguntou para mim, Fernando, me diz, eu posso acreditar nisso? Isso aqui é verdade? Me ajuda. Então tá, vamos assistir o vídeo juntos e aí a gente vai comentar um pouco sobre ele. Vamos lá. Você tem certeza que esse aquecimento global não é desse jeito que fala? Não. A atribuição humana de manipular o clima da Terra é extremamente absurdo, né? Nós estamos falando com forças de magnitude extremamente gigantescas, enquanto que a ação humana é uma coisinha minúscula, né? Não somos nós? Não, nós não controlamos o fluxo de massa e energia do planeta. Primordialmente é essa a discussão. Parece óbvio pra você. Exato. Então, primeira coisa, a gente já pode sentir pelo teor do vídeo que o cara ele é um negacionista. Ele vai contra o que a ciência afirma e diz que não, a ação humana não causa aquecimento global não existe. Vamos continuar vendo. É simplesmente óbvio, né? E por que todo mundo fala o contrário? Porque o interesse nisso é geopolítico, na verdade. Então você usa do cientificismo para legitimar uma agenda geopolítica internacional. Já até dei pausa aqui para a gente entender o que ele falou. Oh, percebe uma coisa. O que esse pessoal faz é acuse os outros daquilo que você está fazendo. Olha que absurdo. Ele está falando assim, o aquecimento global é uma mentira porque os cientistas usam de um cientificismo, ou os políticos usam de um cientificismo para legitimar uma agenda política. Agora vamos ver, olha só, ele é embaixo tá escrito, em cima está escrito assim, ó, sensacional, e embaixo está escrito assim, ó, pesquisador da USP, ou seja, está se utilizando da legitimidade da ciência, de um cientificismo, como ele está dizendo, para passar a mensagem dele. E ainda por cima, olha no canto esquerdo, embaixo, Carla Zambelli, meu amigo que me enviou essa mensagem, aonde tu anda se informando, ou melhor, se desinformando, né, meu amigo? Então, assim, é um perfil político e dando uma cara cientificista para justificar uma agenda política. Qual agenda política? Neste caso aqui, o do negacionismo. Para favorecer, por exemplo, negando o aquecimento global, favorecer o desmatamento na Amazônia, favorecer grandes empresas poluidoras. Saca? Acuse os outros daquilo que você faz. Vamos continuar assistindo. E no caso é o controle das fontes de energia. Porque sem energia, sem desenvolvimento, né? E os grandes bons moços da humanidade, como a Alemanha e França, e principalmente a Alemanha, a dona Merkel, fazendo todo aquele discurso, mas não diz para o mundo que ela tem lá 14 termoelétricas gigantescas que geram energia igual uma Itaipu brasileira, queimando carvão, e inclusive lignito, que é um carvão que é extremamente tóxico e lança bastante enxofre na atmosfera. Ela quer que a gente pare. Exatamente. Quer dar uma bronca no Bolsonaro. Pois inclusive isso. Então realmente eles pagam-se de bons moços como defensores da humanidade, quando na verdade são os interesses econômicos, geopolíticos que nós temos aí nessa trama internacional. Então eles... O índice de desmatamento está bombando, o Bolsonaro diz que não está. Eu até fiz uma colocação, porque o INPE gosta de fazer notícias sensacionalistas, comparando a área de desmatamento com duas regiões de Belo Horizonte, de São Paulo, tudo, mas ele não faz a comparação escalar do quanto que é o tamanho da Amazônia.
Quando você mostra isso, você vê que é uma coisa ridiculamente pequena de desmatamento frente ao universo que é a Amazônia. Que, por sua vez, em relação ao planeta, né, porque a gente tem que fazer também a outra relação escalar, é um nada, é 1% da superfície da Terra. Pronto, eu já dei pausa aqui para falar, né, outra coisa. Ele fala assim, ele acusa o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais Brasileiro, a NASA brasileira, onde estão os maiores cientistas do Brasil. Ele acusa o INPE de sensacionalismo. Aí tu olha pro vídeo, tá escrito sensacional em cima do vídeo. De novo, a mesma política do acuse os outros daquilo que você faz. E ele acusa o INPE de sensacionalismo ao divulgar dados, né, de que o desmatamento na Amazônia está muito grande. E olha a justificativa dele. O desmatamento que está acontecendo, comparado com o tamanho da Amazônia, é muito pequeno. Então, sei lá, não é, né? Não, é ínfimo demais e então quer dizer que não é desmatamento. Caramba, quer dizer que não é desmatamento? Então quer dizer que na cabeça desse pessoal, então, se um político roubar R$1 milhão, R$1 milhão comparado com o PIB brasileiro é muito pequeno, então a gente ignora. Sério que é esse o argumento? Mas enfim, vamos para o que eu quero mostrar, né? Nota que no vídeo eles não mostram, esse pesquisador da USP não mostra dados, ele só fala, aquecimento global não é real, aquecimento global não é causado pela ação humana, mas não mostra nenhum tipo de dado. Então eu vou pedir licença para vocês aqui para mostrar alguns dados e para responder para esse meu amigo me perguntando se o aquecimento global era realmente ou não verdade. Vamos lá, eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico, vocês podem ver no canto inferior direito ali, né, a fonte do gráfico, é de um estudo do Compton e do Wade em 2014, que mostra a variação da temperatura global desde 1980 até os dias atuais. O que o gráfico está te mostrando, meu amigo? Um crescimento de temperatura. É ou não é? Tem até aqui acima linhas de tendências desenhadas, linha de tendência dos últimos 19 anos aqui, né? Que é uma linha de tendência um pouco menos inclinada, e uma linha de tendência levando em conta todo esse período de 1980 para cá, onde a gente vê uma inclinação um pouco maior. Alguns defensores da não existência do aquecimento global utilizam esses últimos 19 anos para dizer que não existe aquecimento global porque olha ali a linha de tendência, está muito baixa, é praticamente estável, não tem aquecimento global. Mas a gente não pode ignorar, né, os anos anteriores a isso. A tendência tem que ser no máximo de períodos que a gente tiver para melhorar cada vez mais os nossos dados. Não ficamos apenas nisso, olhem só. Aqui, ó, uma das coisas que esse pessoal gosta de falar é assim, olha só, mas a própria comunidade científica não entra num consenso de se existe ou não aquecimento global, e tanto que este cientista diz que o aquecimento global não existe, e aí eu vou dizer assim, é verdade, existem estudos que mostram que o aquecimento global não é verdadeiro. Existem estudos que mostram que a Terra na verdade está esfriando ao invés de aumentar. Como assim? Calma, meu amigo. Esses estudos foram feitos em épocas passadas onde nós não tínhamos a precisão e a quantidade de dados que nós temos hoje. Mas mesmo assim, vamos pensar só um pouquinho. Mesmo assim, vamos pegar e vamos olhar o gráfico. Olha só, trabalho do Peterson em 2008. Numa análise do discurso dos artigos acadêmicos falando sobre aquecimento global de 1965 até 1979. Tinha sim uma grande parcela que era neutro, que dizia que não sabia se tinha ou não aquecimento global. Tinha uma outra parcela que dizia que o planeta estava esfriando. Mas a grande maioria, o consenso da comunidade científica, estava dizendo que o planeta estava aquecendo, que as temperaturas médias estavam aumentando, portanto confirmando o aquecimento global. É assim que tu tem que olhar para a ciência. Claro que vai ter um trabalho que outro que vai mostrar dados contrários, mas a ciência a gente tem que olhar um todo, a gente tem que olhar um consenso. Quando a maioria esmagadora dos trabalhos científicos te apontam numa direção,
é porque geralmente aquela direção lá é a mais correta. Entende o que eu quero te dizer? Próximo gráfico, olha só. Olha esse aqui. Não vamos ficar só apenas com a temperatura. Esse gráfico aqui te mostra a variação do nível do mar, a variação do nível dos oceanos, desde 1993 até 2015. De novo, pergunto para você, meu amigo, o que tu tá vendo nesse gráfico? Tu tá vendo um aumento do nível dos oceanos, um aumento grandíssimo, um aumento muito evidente no gráfico. Sim ou não? Sim, né? E aí tu pode me falar assim, mas isso aí é uma das maiores, que eu já ouvi isso, né? Por isso que eu tô falando. Isso é uma das maiores mentiras que eu já vi, porque dizem que o gelo da Antártida tá derretendo, o gelo do Polo Norte tá derretendo, mas o gelo já tá no mar. Se o gelo derreter, vai continuar ao mesmo nível. É o que eles falam. E a resposta para eles é, até sim, só que não. O que eles não entendem é que não é que está aumentando a quantidade de água nos oceanos por causa do aumento da temperatura. Não, o nível do mar sobe devido ao aumento da temperatura por causa da dilatação dos oceanos, da dilatação da água. É isso que faz com que a gente tenha esse aumento do nível dos oceanos. E esse aumento do nível dos oceanos é mais uma evidência do aumento de temperatura. Próximo gráfico, olha só, isso aqui é um gráfico que mostra a variação da quantidade de gelo, da massa de gelo na Antártica. O que tu vê nesse gráfico? Dos anos 2002 até 2014, que é o que mais ou menos o período que está mostrando esse gráfico, 2002 a 2014. Ó, a quantidade de massa de gelo da Antártica está diminuindo. Por quê? Porque o gelo está derretendo. Por quê? Porque o planeta está aumentando a sua temperatura média global. Outra coisa que os negacionistas vão falar é assim, mas olha só agora, acabei de ver a notícia do inverno rigorosíssimo batendo recorde de temperatura na França e no Japão e no hemisfério norte como um todo, nevascas absurdas. Sim, eu concordo contigo, o nome aquecimento global não é um nome muito bom, apesar de a média das temperaturas estarem aumentando a nível global, o nome ele leva a alguma confusão. A confusão desse tipo, de falar assim, não existe aquecimento global porque a gente está tendo recordes de temperatura negativa no hemisfério norte agora neste inverno. E um nome melhor seria mudança climática. Esse aumento global de temperatura leva a extremos, tanto de temperaturas altas quanto de temperaturas negativas, leva a extremos de tempestades, inundações, furacões. Isso que acontece. Aumento de nível de acidez dos oceanos, a extinção em massa, é isso que acontece. Como um último gráfico que eu quero mostrar para vocês, a gente tem o nível de concentração de CO2 na atmosfera. Olhem só, esse gráfico evidencia que nos últimos quase 1 milhão de anos, o nível de CO2 na atmosfera se manteve constante ali, né, entre 200 e 250 partes por milhão. E nos últimos anos, na era atual da raça humana, no tempo presente, olha o que aconteceu com o gráfico aqui nesse finalzinho. Aqui no finalzinho, olha só. Ele tem um disparo e continua crescendo. Dobrou a quantidade de CO2 na atmosfera. Dobrou. Esse próximo gráfico aqui mostra, com um período mais curto, né, esse crescimento inequívoco de 1960 até mais ou menos ali 2015, um aumento da concentração de CO2, de partículas por milhão de CO2 na nossa atmosfera. E aí tu pode me falar assim, mas os oceanos emitem muito mais CO2 que os seres humanos. Sim, emitem, mas também absorvem a mesma quantidade que emitem, de modo que a gente tem, os oceanos e a natureza emitem CO2 e absorvem CO2, de modo que a gente tinha um equilíbrio. A pequena quantidade de CO2 emitida pelo ser humano causa um desequilíbrio. Outro argumento muito usado por eles é que, mas os vulcões emitem muito mais CO2 que os seres humanos. E a resposta é não, é mentira. Comparado com os seres humanos, os vulcões emitem uma quantidade muito ínfima de CO2.
Outro argumento que eles utilizam é: mas pode ser uma ação do Sol, esse aumento de temperatura. Sim, a atividade solar influencia a temperatura na Terra. Ao longo de várias décadas no século passado, a atividade solar ela aumentou e existe uma correlação muito clara com o aumento de temperatura, com o aumento de atividade solar. Mas nos últimos anos para cá, nos últimos 40 anos, a atividade solar vem diminuindo. No entanto, a temperatura global do planeta continua subindo, o que mostra que não é o Sol a influência nesse momento do aumento de temperatura. A influência é nossa, a influência é dos seres humanos. Tem vários efeitos de feedback positivo nisso tudo, né? Os gases emitidos pela raça humana aumentam a temperatura global, que por sua vez o aumento de temperatura aumenta a quantidade de água na atmosfera, que por sua vez aumenta a temperatura, que por sua vez faz derreter as camadas polares de gelo, que são a camada mais refletiva da Terra, dos raios solares. Derretendo essas camadas, a Terra absorve mais energia do Sol, o que aumenta ainda mais a temperatura. Então, nota que é um feedback positivo, um loop positivo de alimentação nesse aquecimento global. Eu não estou dizendo aqui, como 90% dos cientistas diz, que isso vai levar a uma catástrofe de uma hora para outra. Não, mas é ganho para todo mundo a gente começar a partir de hoje a tomar atitudes que reduzem a quantidade de CO2 liberado na atmosfera, por exemplo, que reduzem a quantidade de poluição causada pelo ser humano. É muito melhor a gente começar a fazer isso agora do que esperar mais para frente, onde talvez não tenha mais volta e as consequências, e a gente pague um preço muito maior. É muito mais barato a gente começar a fazer agora do que esperar mais para frente, e é melhor para todo mundo e para toda a vida na Terra que a gente comece a se preocupar com o aquecimento global ou com as mudanças climáticas. Então, vamos parar de negacionismo, vamos olhar os dados, porque os dados são inequívocos. O aquecimento global existe, há um consenso na comunidade científica de que ele está acontecendo, ele tem origem na raça humana, e quem quiser falar o contrário, pode falar. É válido, é bom para a ciência que se fale ao contrário, desde que tu possua evidências, desde que tu possua trabalho publicado na área, desde que tu possua uma evidência concreta, né? E se a tua evidência, se os teus dados mostrarem que não existe aquecimento global, os cientistas vão olhar para os teus dados e vão falar assim: peraí, vou olhar de novo, vou olhar também. E se vários ao redor do mundo concordarem contigo, e se a maioria, e se a gente tiver um consenso, aí a gente olha com outros olhos. Mas no momento que nós temos hoje, eu sinto informar para os negacionistas, mas o consenso é: existe aquecimento global, a gente precisa fazer alguma coisa urgente, ou a gente vai pagar o preço no futuro. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão pagar um preço altíssimo pelo que a gente está fazendo com o planeta agora. Agora faz assim, ó. Vai no Google e digita Ricardo Augusto Felício. Agora dá uma olhadinha no canto direito que apareceu ali, ó, o link da Wikipédia com a biografia dele. Olha ali, diz ali, ó, filiado ao PSL. Então pensa um pouquinho logicamente comigo. Quando se trata do assunto aquecimento global, em quem tu vai acreditar? No consenso científico, nos cientistas de diversos países, independente de ideologia, independente de partido político, em cientistas japoneses, em cientistas americanos, em cientistas chineses, em cientistas alemães, franceses, em sua grande maioria dizem que o aquecimento global existe e que é sim antropogênico, causado pelos seres humanos. Ou tu vai acreditar no pesquisador Ricardo Feliciano, filiado ao partido do presidente da República, que tem claramente uma agenda política por trás dos seus interesses. Pensa logicamente um pouquinho então, se tu tivesse que apostar dinheiro nisso, se fosse uma aposta, tu ia apostar o teu dinheiro na grande maioria dos especialistas do mundo, ou tu ia apostar teu dinheiro num pesquisador imparcial filiado ao partido do presidente da República, que não tem credibilidade nenhuma no meio acadêmico?
Fica aqui a dica para tu pensar logicamente antes de tomar algum partido nesse tipo de assunto. Fica de olho nessas artimanhas psicológicas como título sensacionalista, pesquisador da USP destrói agenda ambientalista, sabe? Essas coisas que estão ali no título. Presta atenção nessas dicas, compartilha essa notícia com todo mundo que você viu, sabe? Aí vai vir alguém aqui nos comentários falar assim: ah, mas tu tá usando a falácia do argumento de autoridade. Não, meu amigo, presta atenção, eu não tô usando a falácia. Eu não tô dizendo que os cientistas têm razão. Por que eu não tô dizendo isso? Porque o cara é um cientista, o cara é um pesquisador da USP, o cara tem trabalhos publicados falando que o aquecimento global não existe. Então não é uma falácia de autoridade. Aqui eu estou tentando te dizer como é que funciona a ciência. A ciência funciona por consenso. A ciência funciona pela maioria dos trabalhos te apontando numa direção e alguns poucos te apontando na direção contrária. Enquanto a maioria te aponta numa direção, a ciência vai caminhar para lá. É para lá que tu tem que apostar tuas fichas. Essa grande maioria que te deu, por exemplo, as vacinas. E não aquela pequena minoria que diz que a hidroxicloroquina é um remédio que funciona contra a Covid. Entende? É isso, tá dado o recado. Espero que esses gráficos ajudem esse meu amigo a entender, a dar a resposta para ele da pergunta que ele me fez sobre o aquecimento global. Fique de olho por quais canais tu se informa. Se tu gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com alguém, deixa um comentário aqui embaixo falando pra mim se tu concorda ou não com isso e vamos ao debate. Obrigado, até a próxima, tchau, fui. Voltei, peraí que não acabou. Eu tava editando aqui o vídeo pra postar, porque eu fiz ele agora aqui na correria e vi uma notícia na TV aqui dizendo que 2020 foi o ano mais quente da história. E ele bateu o recorde de outro ano, em 2016. E digo mais, de 2000 a 2020, ou seja, neste século, nós tivemos 16 quebras de recordes de temperatura. 16. Nos últimos 20 anos, o recorde foi quebrado 16 vezes em temperaturas mais altas, né? Então, para finalizar o vídeo mesmo, assim, dizer que o planeta não está aquecendo, dizer que a temperatura média do planeta não está aumentando, como eu sempre digo aqui no canal, só pode significar duas coisas: ignorância dos fatos ou desonestidade. Tchau.